Começando o ProsaCast, eu sou o aluno Arthur Norberto Jarzão, do segundo ano de Informática, do Instituto Federal Campos Barretos. E eu sou a Caterine Constanza Bugatti, e esse é o ProsaCast. O, o intuito, a abordagem que a gente vai fazer nesse podcast vai ser sobre a prisão. A prisão não. A gente vai fazer sobre o Monteiro Lobato e a ação que ele teve diante ao Estado Novo no período da ditadura militar. Para começar, eu quero pontuar que eu considero o Monteiro Lobato uma pessoa muito egocêntrica e bastante nacionalista, não acho? Sim, ele é um empresário e ativista nacionalista. Exatamente. É, mas o ego dele fez ele agir de várias formas. Por mim, o ego dele foi um dos principais motivos dele ironizar a Bahia, construindo a Bahia, o interior do Brasil, como o personagem do Jeca Tatu. É um bom exemplo, não? Sim, sim. Daquele exemplo de uma pessoa preguiçosa, que só fuma paeiro, essas coisas, fica deitado na rede. Mas outra coisa que também foi fruto desse ego do Monteiro Lobato, creio eu, foi a ação que ele teve diante ao Estado Novo, que foi a de achar que a partir dos pressupostos dele, depois da viagem da América, onde ele foi aos Estados Unidos e conheceu as principais economias de lá, que era principalmente a extração de petróleo, da extração de petróleo, entre outras, foi que ele voltou mudado e com o pensamento nacionalista de querer que a nação ficasse forte, ele achou que simulando, imitando o que aconteceu nos Estados Unidos, o, o Brasil só iria progredir, não, prosse- pro- Progredir. progredir, exatamente. Sim. O Brasil ia ter um crescimento, ia se tornar uma potência. Ele queria uma Pode falar. soberania. Sim, uma soberania brasileira, que seria se ele pegasse essas partes da economia dos Estados Unidos e aplicasse no Brasil. Foi Quando por ele isso, voltou, opa, hum, pode falar? foi por isso que ele criticou Pode- tanto o governo quanto as empresas, né? As empresas estrangeiras. Sim, quando ele voltou, seguindo esse raciocínio que você passou, quando ele voltou, ele quis aplicar. E para aplicar, ele mandou cartas pro Getúlio Vargas incentivando o início da extração de petróleo, que o Brasil começasse a, a extração de petróleo no território em si, para se tornar uma superpotência. É, mas outro exemplo do seu ego muito forte foi que foi a reação que ele teve, né, pela falta de resposta do governo, né, do estado. Tipo, ele mandou as cartas e não foi respondido do jeito que ele imaginava. Porque cagaram, tirando o termo sujo que eu vou usar, cagaram e andaram o que ele escreveu. É, Como se, como se ele tivesse dane-se. Ele é só um escritor. Ele não, ele não sabe o que ele tá fazendo. Foi Vitor como Diabo, jogar dos cantos. Pode falar? Vitor Diabo infantil.
sim. Ele foi meio jogado de escanteio essas ideias de extração do petróleo dele. Sim. E essa ação do Getúlio Vargas foi o principal motivo dele ter escrito uma carta, não ridicularizando, mas criticando o Estado Novo, que foi escrevendo uma carta que dizia que eles não trabalhavam com petróleo, não progrediam na extração de petróleo por conta das grandes empresas internacionais, como a Standard, eu não vou lembrar o nome, mas Standard, uma empresa de extração de petróleo. Mas ele diz que o governo do Estado Novo não quis explorar o petróleo brasileiro por conta dessas ações, como se eles fossem, como se eles estivessem submissos a isso. É, e essa ação do Monteiro Lobato de criticar foi durante aquele aquele período totalmente autoritário, onde uma mera, como eu posso dizer? Uma mera opinião ao contrária poderia ser tipo um crime. E foi o que Era, aconteceu. era uma ditadura O, militar, né? né, durante a ditadura militar você não podia ter uma opinião, por mais ter uma opinião contrária do governo. Foi isso que acarretou por conta que a carta que foi escrita para Monteiro Lobato, não, para Monteiro Lobato não, para Getúlio Vargas, foi direto para um general. Foi lida por um general. E o general que leu a carta, ele viu, ele entendeu como uma afronta a, como é que é? Ao Uma governo, afronta ao governo, uma afronta de desacato aos poderes do Estado autoridade. Novo, às autoridades, isso. E isso acarretou no, depois de anos que Monteiro Lobato foi considerado tendo feito um crime, ele até foi na ele foi até na BBC lá na Inglaterra e falou mal sobre o governo, como se ele não aceitasse que tivesse errado. E não estava em si, naquela época, creio eu, o Estado Novo não é Lá aquelas coisas, exemplo de, não foi aquelas coisas. Ele criticou na BBC da, acho que em London, sobre o que acontecia no Brasil. E quando, em 1941, o Monteiro Lobato, ele foi condenado e a sua casa foi até expulsa de madrugada. Expulsa não, invadida de madrugada quando ele foi condenado à prisão por 2 anos por desacato fizeram, às autoridades, em 1941. fizeram uma busca e apreensão lá. Aham, fizeram uma busca e apreensão na casa do Monteiro Lobato à madrugada ainda. Nossa, E ele foi. Pois é. Aí ele só não cumpriu os 2 anos por ação do advogado dele. Se não fosse pelo advogado de Monteiro Lobato, ele teria ficado 2 anos pelas cartas que ele escreveu. Ou seja, nossa, não era pouca coisa. é, Mas o depois dele for preso e cumpriu uma pena que foi 2 vezes diminuída, que foi de 2 anos para
eu acho, um ano. Não, foi pra menos. E Foi pra depois 13 foi dias. pra. Oi? Foi pra 3 meses, né? Aham. No final foi pra 3 meses, que ele cumpriu só 3 meses em si. Entendi, entendi, entendi. Aí, após esses 3 meses, é engraçado ver que quando ele estava preso, ele, acho que no aniversário do próprio Monteiro Lobato ou do general que pôs ele lá na prisão, ele ironiza como se ele tivesse feliz a, a situação que ele tivesse, como se ele quisesse ou como se ele tivesse feliz por colher os frutos das ações dele. E isso é uma demonstração do ego de Monteiro Lobato. É, porque ele tinha uma personalidade forte, né? Muito forte, aliás. E ele realmente era uma pessoa bem egocêntrica e com personalidade forte por, mesmo preso, acreditar que ele não tivesse errado. Que ele tinha certeza, ele estava convicto de si mesmo. Sim, sim. E após ele ser preso, ainda não terminando de insultar, mesmo sofrendo as consequências, o ego e a personalidade de Monteiro Lobato foram tão fortes que ele escreveu um livro que se chama A Reforma da Natureza, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a Emília, ela muda totalmente a natureza e transforma do jeito que ela imaginava certo. E isso pode ser uma analogia a como o período que o Estado Novo, que a ditadura entrou, mudou tudo de cabeça para baixo. Foi uma mudança repentina Do dia pra noite. e do dia para noite. E isso mostra que Monteiro Lobato era uma pessoa bem, bem personal. Além de ser um escritor muito aclamado, ele foi uma das personalidades muito importantes para o Brasil. Inclusive, por mais que não fosse o único que incentivasse a extração de petróleo, Monteiro Lobato, entre outros, foi quem fez o início, ou seja, quem ajudou a iniciar a extração de petróleo no Brasil. A Petrobras, ela lutou para ser erguida, mas por esse incentivo, por mais que alguns tenham sido presos, como Monteiro Lobato, como o Monteiro Lobato, ele, es- ele, querendo ou não, incentivou a extração de petróleo. E isso mostra que Monteiro Lobato, por mais que seja lembrado muito por suas histórias infantis, também tem que ser lembrado por sua personalidade. É, ele era uma pessoa bem convicta, né? Uhum. E de suma importante pro Brasil. Para conclusão desse podcast, eu queria não falar muito sobre a prisão nesse podcast. Não foi o principal intuito a prisão e o que aconteceu durante o Estado Novo, mas sim mostrar uma das personalidades mais importantes do Brasil, que até hoje, mesmo depois de ele morreu em 43, então 43, 2025, 43, acho que se mais são, não são mais de 100 anos, Não, não são mais de 100 anos, não. É 43, 80, 82, acho, por aí, por aí. 82. Não, é 82, mais ou menos, né? Ele morreu, não sei o dia que ele morreu. Mas mesmo depois de 82 anos, Monteiro Lobato é sempre lembrado como sendo essa personalidade, esse, esse Escritor, né? fato,
esse escritor brasileiro sempre vai ser lembrado, não só pelos seus livros, mas também por sua personalidade. E isso é algo realmente interessante de pensar, Sim, sim. que de vez que ele tinha sido uma pessoa mais do que um escritor. E é isso que eu quis concluir com esse podcast. Meu nome é Arthur Norberto de Arzão. Eu sou a Aline Constanza e esse foi o ProsaCast.